Feliz mês de outubro para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus. Você deve estar achando muito diferente esse cenário, não é verdade? Mas é que conforme vocês devem ter visto durante a nossa programação, a partir de hoje, durante todo o mês de outubro, nós vamos trazer aqui no nosso programa convidados muito especiais que vão ministrar mensagens edificantes para você que é pai, para você que é mãe e para você que é filho. Já que nesse mês a gente comemora o Dia da Criança, nós tivemos a direção de Deus de homenagear a todas as famílias, trazendo esses convidados que vão falar sobre a importância de educarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E dando início a esse mês especial, trazemos um casal muito abençoado, pastor Rogério Postigo, líder da Igreja da Graça aqui no estado do Rio de Janeiro, e a sua esposa, Cristiane Postigo. Pastor Rogério e irmã Cristiane são pais do Lucas, do Paulo e também do Daniel. Uma família linda que está sempre disposta ao serviço do Evangelho. Eu não tenho dúvidas de que a mensagem que Deus revelou ao coração desse casal falará muito aos nossos corações. Vamos a ela? Que Deus te abençoe. Obrigado, Andréa Rocha, obrigado aos amigos do Recado do Coração. Eu e a minha esposa Cristiane estamos aqui para compartilhar com você uma palavra, falando aí a respeito dos pais e filhos, que é um assunto tão importante que nós precisamos tratar com muito carinho. É isso, Cristiane? Esse mês de outubro se comemora o Dia das Crianças, né? Também o Dia do Professor. E nada melhor do que a gente poder falar sobre educação de filhos. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Será que a gente tem orientação na Bíblia para falar disso? Temos muitas orientações, não temos nem tempo hábil suficiente para falar de todos os textos. Mas destacamos logo de início o texto de Provérbios 22:6, onde está escrito: instrui o menino no caminho em que deve andar. Observe bem que a Bíblia não diz instrui o menino a andar num caminho, não. Instrui o menino no caminho. O que mostra para a gente que quando vamos instruir os nossos filhos, precisamos, né, Cristiane, estar andando lado a lado com ele, no dia a dia. E nessa caminhada ao lado dos filhos, temos muito a ensinar aos nossos filhos. E com certeza a gente aprendeu muito isso na nossa prática, porque ensinar os filhos, educar os filhos é o maior desafio, acho que de todo pai, de toda mãe. E se a gente quer ensinar alguma coisa sem viver aquilo que a gente ensina, é praticamente um discurso vazio. É mostrar o caminho, mas você não andar por aquele caminho, não praticar aquilo. Então, toda vez que um pai ou uma mãe fala para um filho que é errado mentir, mas mente quando fala assim, atende o telefone aí e diz que eu não estou. Ele está ensinando a pessoa o caminho certo, mas está trilhando o caminho errado. Toda vez que um pai e uma mãe, né, dão um conselho, mas não vivem esse conselho, eles não estão conseguindo andar no caminho e acaba sendo um mau exemplo para os filhos. Sem dúvida, e nesse mau exemplo acaba se ensinando o que não deve. E aí daqui a pouco qual o resultado? Nós não vamos colher o que nós não plantamos. Nós plantamos as más sementes, colheremos os maus frutos. Mas se plantarmos as boas sementes, Cristiane, a Bíblia diz que nós vamos colher os bons frutos, porque está escrito, ensinando o menino no caminho, ele jamais se desviará dele. E isso é bonito. É saber que essa criança vai crescer, vai se desenvolver, vai ter a sua fase de escola, de faculdade, vai ter as suas fases da vida, vai casar, vai construir família, mas não vai se desviar do caminho, porque a boa semente foi plantada no coração desse filho e os frutos virão como frutos positivos. Uma palavra que fala muito no meu coração, que eu entendi, Jesus falou isso comigo, eu entendi a responsabilidade que eu teria como mãe, está aqui em Mateus capítulo 19, fala assim, versículo 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os impeçais, né? Algumas traduções falam, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu fiquei pensando, bom, se a gente estivesse na época de Jesus, seria fácil, né? Vamos levar nossos filhos a Jesus e está tudo certo. Mas e hoje, que Jesus não está no nosso meio? Como é que a gente pratica esse mandamento? Aí eu entendi, bom, Jesus não está aqui, mas meus filhos precisam ver Jesus em mim. Então eu percebi, meu Deus, que responsabilidade que eu tenho. É através dos meus exemplos, é através da maneira como eu vivo, que os meus filhos ou vão chegar a Jesus, conhecer Jesus, ou não vão conhecer Jesus.
E aí eu entendi mais do que nunca. Já tinha firmado meu propósito de seguir a Cristo, mas mais ainda entendi que o que eu fizesse e da maneira como eu levasse a minha vida de fé e a minha vida também nos princípios naturais, levariam meus filhos a realmente serem seguidores de Cristo, ver a Jesus nessa geração ou não. Que responsabilidade, né, Cristiane? E aí nós vemos que nós podemos ser os responsáveis por aproximar ou por distanciar os nossos filhos. Eu acho que não só os filhos, até mesmo amigos, familiares, pessoas conhecidas nossas, que olharão para nós inevitavelmente. E ao olhar para o exemplo que damos, sejam eles bons, que vão levar essas pessoas a querer Jesus, ou os maus exemplos, que vão talvez até rechaçar Jesus por causa de um mau testemunho dado. Então nós não podemos impedir os pequeninos de se aproximar de Jesus. Pelo contrário, facilitemos, fazendo com que eles vejam Jesus em nós e queiram estar bem perto de Deus cada vez mais. Também, a Bíblia nos fala aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 6, de mais um texto bíblico que fala acerca dos filhos e que nós precisamos guardar no coração, que diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Entenda que os filhos têm o dever de obedecer os seus pais no Senhor. Em outras palavras, se os pais mandarem os filhos fazerem uma coisa que não está de acordo com o que a palavra de Deus fala, esses filhos não devem obedecer aos seus pais. Mas, uma vez que os pais, com responsabilidade, com temor a Deus, querendo o bem de seus filhos, irá ensiná-los no caminho, na palavra de Deus, ensiná-los, inclusive, não só no caminho, mas no próprio caminho, não só o caminho, mas no próprio caminho, esses filhos aprenderão a agir em obediência aos seus pais. E isso trará um retorno muito positivo, porque a Bíblia diz assim, no verso de número 2, Efésios 6:2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa bonita, Cristiane. Então, esses nossos filhos, os nossos filhos que nos honram, serão beneficiados porque aprenderam conosco a obedecer a Deus, seguir o bom exemplo, aprenderam o que a palavra fala, viram Cristo em nós e passam a nos honrar como pais que obedecem, que vivem o que a palavra fala. E isso ainda os fará desfrutar de um privilégio grande, pois a Bíblia diz aqui que isso será para que ele vá bem e que ele viva muito tempo sobre a face da terra. O benefício é grande. Aí a gente entende, pai, mãe, que nós temos uma grande missão aqui na terra, que é ensinar os nossos filhos o princípio, e honrar pai e mãe é um princípio que não pode ser esquecido. Hoje eu vejo muitos pais abrindo mão da autoridade de pais. Muitas mães preferem sair, trabalhar fora, ganhar o seu dinheiro para sustento da casa, mas algumas fazem isso por fuga, por questão de realizações profissionais, mas não apenas por isso, mas principalmente para fugir da responsabilidade. E aí deixa o filho sem uma educação como deveria ser, com disciplina, não é batendo, espancando, cheio de ira, as frustrações, descontando em cima do filho. Isso aí não tem nada a ver com educação. Falando de disciplina. A disciplina é você mostrar o princípio que o filho deve andar e treiná-lo para que ele possa chegar e continuar nesse princípio. Só que muitos pais acabam se distanciando disso, acham que podem viver uma vida longe disso e que não vão ter depois cobranças, ou podem passar essa função para outra pessoa. Vamos lembrar daquilo que Deus falou para Adão? Logo, quando aconteceu o pecado, Deus foi a Adão e falou: o que fizeste? E ali ele chegou e falou: a mulher que tu me deste. A Eva tinha pecado primeiro, mas ela levou Adão a pecar e a responsabilidade foi de quem? De Adão. Também houve a punição da Eva, mas a quem Deus chamou a responsabilidade? De Adão. Então nós, pais, não podemos fugir à nossa responsabilidade, porque Deus vai também nos cobrar essa responsabilidade, porque Ele conta com a gente para que filhos possam ser uma grande bênção aqui na Terra. E não problema, garotos mal criados, que não respeitam professores, que batem professores dentro de sala de aula. E tudo isso que a gente está vendo na nossa sociedade é uma consequência de pais ausentes. Pois é, Ana Cristiane, pais que muitas vezes não repreendem os filhos ou deixam eles fazer o que eles bem querem e com essa indisciplina,
eles transferem essa indisciplina para a escola, para o trabalho, para a vida pessoal deles, para o futuro deles. Sem disciplina, a gente não vai longe, a gente vai se dar muito mal na vida e eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver os seus filhos se dando mal. Tanto que o texto diz que tem que honrar pai e mãe para que vá bem em todas as coisas de fato. Algumas pessoas confundem a questão da educação porque geralmente se leva para a educação, para os filhos, né, para casa, você transfere o que você aprendeu dos seus pais, a maneira como você foi educado pelos seus pais, você transfere isso também na educação quando você vai educar seus filhos. Muitos foram criados à base de autoritarismo. Eles não tinham diálogo com os pais, tinham um grande medo de falar com os pais, faziam as coisas não por respeito, por honra, mas sim por medo de apanhar. E esse é um tipo de princípio de pais, né? Um tipo de pais, né, que não vai funcionar, que não é o tipo de Deus. Não está pautado na palavra de Deus. Por isso, muitas pessoas que foram criadas dessa maneira acreditam que a disciplina é algo ruim e acabam indo para o outro extremo. Acabam não educando seus filhos, não colocando disciplina, achando que isso é ruim, que vão ser autoritários como os pais. Pois é, nenhum extremo, nenhum outro, o equilíbrio cabe dentro da educação dos filhos. Nós queremos ver os seus filhos cada vez mais abençoados. Que o Senhor honre cada um de vocês. Obrigado mais uma vez ao Recado do Coração por nos permitir estar aqui. Que Deus os abençoe.